eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem a revelação do Espírito Santo na nossa alma, isso aqui não passa de letra. E a Bíblia diz que o propósito, a causa primária da ação de Deus foi o amor, para nos salvar. Para nos salvar porque, na visão de Deus, uma verdade absoluta, o mundo todo condenado, destinados ao fogo do inferno, sem exceção, todos. E Deus o que fez? Deu. E Deus poderia dar como? Como os judeus esperavam, como um grande rei, cheio de poder, que ele é Deus, descer e separar no determinismo, separar assim, esses aqui são meus, porque ele já sabia até quem ia crer. Ele poderia separar, esses aqui são os que vão crer, separar no peito e na raça, e acabou, esses aqui já estão condenados, acabou. Ele tem poder para isso. Só que não, o amor não faz isso. O amor, você não é impossível, não. Como é que ele ia fazer isso? Não pode. Então ele tinha que punir o pecado tem que ser punido. Aí ele deu o Filho para passar tudo que passou por nós. Tudo, sendo Deus. Olha o que Jesus, como Jesus veio, como nasceu, como viveu para poder salvar. Amém? E a causa primária, e a Bíblia diz lá em 1 João, que nós, por causa dessa ação de Deus, nós passamos a amá-lo. Porque Ele nos amou primeiro. O motivo de alguém amar a Deus como se deve é porque recebeu o amor dele primeiro. Amém? É o que diz a Bíblia e essa é a verdade. E a Bíblia diz, quando fala em Romanos 5, que há um crescimento espiritual na tribulação, vai falando no final, depois fala no final que a esperança, a última, não traz confusão. Porquanto? Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, então, os sofrimentos que eles estavam passando, e na verdade só há um crescimento espiritual, não vai ter confusão, ninguém vai ser desiludido, não vai haver desilusão. Não vamos se sentir sozinhos. Não vamos pensar que o sofrimento vai separar a gente. Por quê? Porque a presença do amor que está derramado no coração pelo Espírito Santo não permite isso. Vai sempre sentir a presença fortalecendo, que está seguro, que não vai perder nada. Pelo contrário, só vai sentir que está ganhando. Então, nunca. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado, o amor de Deus. É o amor de Deus que está derramado na alma, no homem interior, pelo Espírito. Amém? Então, pelo Espírito, a presença do amor, é claro, é impossível não ter o amor de Deus e não ter o Espírito, porque é derramado no coração pelo Espírito. Amém? Tudo junto, a Trindade, amém? Graças a Deus, é o Espírito de amor, o Espírito de glória, tudo isso graças a Deus. Então, a causa, a Bíblia diz que Deus então é impossível Deus agir sem, amém? A vontade de Deus. Quando ele fala a vontade dele, o que está sendo ministrado? O amor.
as obras dele, só a obra dele. Quando a obra dele está sendo feita, o que está sendo feito? Qual é a influência dessa obra? O amor, é mesmo? Eu só estou pregando aqui por causa do amor. Amém? E graças a Deus por isso. Então, ninguém... Aí ele revelou esse amor incrível e toda essa obra espetacular. E exige para que todo ele deu, fez isso tudo para que todo aquele que nele crê. O que ele fez, o que ele falou, o testemunho que ele deu do Filho, tudo obra dele, a base é o amor. Então, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer é fé em Jesus, é fé nesse amor, é sentir que ele quis e quer me salvar mesmo, amém? É responder de acordo com o doador dessa salvação. Não pode ser de acordo com instituição nenhuma, de pastor nenhum, tem que ser de acordo com o doador, de acordo com quem fez isso. Amém? Por isso que a revelação bíblica, a Bíblia inspirada, ela não é de particularidade de interpretação, não pode, que tem que ser de acordo com o doador daquele que fez isso. Eu que vou responder de acordo com ele. Amém? Amém ou não amém? E graças a Deus, crer é responder, o crer é fé, é responder de acordo com Deus. E para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? O propósito disso tudo, para a gente tomar posse da vida eterna e não ir para o inferno. Amém? E tem que melhorar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? O apóstolo Paulo disse que ele ministrou aos gentios para que a oferta dos gentios seja santificada pelo Espírito. O Espírito faz isso. Santificada é limpa, consagrada de acordo com Deus. Para a gente ir para Deus de acordo com essa palavra. E a base toda é o amor, a causa primária é o amor, amém? Em Romanos 15, no 16, diz assim, 15 e 16. No 15, mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Amém? Santificada pelo Espírito Santo, porque ele é o Espírito de vida, é o Espírito de santificação, amém? Ele que faz o Espírito de amor que opera por causa do amor dentro de nós. Ele opera aqui dentro e o amor aqui dentro me leva a me santificar. Faz essa obra porque tem que agradar a Deus. Amém? Agradável a Deus. Deus não deixou, por isso que é pela graça, é por meio da fé, isso não vem de vós, é porque, como é que eu ia chegar a Deus se ele não entrasse na história para me levar até Ele? Impossível. Como pode eu ir sozinho? Ele falou assim, impossível, estou enviando alguém que pode trazer vocês a mim. E agora, vocês têm que viver do jeito que eu quero. Como eu posso viver do jeito que eu quero? Impossível. Estou enviando outro alguém para que isso possa acontecer. O Espírito. E fazer para agradar o Senhor, fazendo a vontade, não. Estou revelando toda a minha vontade para vocês. Eu não posso nada. O ser humano não pode nada. Ele fez tudo para que isso pudesse acontecer.
É ação. Como é que eu vou ficar lembrando de Deus, esquecer de Jesus, esquecer do Espírito, esquecer da palavra? Não, onde está esse amor? Onde está esse amor? Não dá para esquecer. Não dá. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o quê? O Evangelho de Deus. Amém? O Evangelho de Deus. Para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. O Espírito é santo. Aí no 15:30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito. Está vendo? Para funcionar, olha o que o servo de Deus está falando, para poder funcionar, amém? Eu rogo-vos, imploro, irmãos, por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o que governa nossas vidas, Cristo, nosso Salvador, e pelo amor do Espírito, também por aquele que opera dentro de vocês, aquele que faz com que o amor, as operações dele sejam uma realidade dentro de vocês, pelo amor dele, do Espírito também, amém? Onde está o amor de Deus, está o amor de Jesus, está o amor do Espírito. Impossível não ter esse amor. Por isso que quem não ama não tem Deus. Essa é a verdade da Bíblia. Como pode um irmão passar por mim e não querer papo comigo? Se a Bíblia diz que quem ama Deus, ama também o seu irmão. A maioria vai tudo para o inferno, irmão. Está pensando que isso aqui é brincadeira? Mas Ele tem nos ajudado para a gente poder ajudar outros. Porque isso aqui não é pregado. Isso aqui é para mim, se eu estou com essa palavra aqui, porque falou mais comigo. E é para falar com todos nós. O amor desinteressado. Tudo isso aconteceu, sabe para quê? Para tu não viver mais para si. Nem eu viver mais para mim mesmo. Tudo isso é para isso. Isso aqui é a profundidade do Evangelho. Viu? Porque tu não pode nada, porque você não pode entrar em cena, porque tu é uma praga e eu também. Ele tira a gente de cena e coloca ele dentro de nós. Aí lá andando um outro ser. Aí vai andando lá um outro ser. Por isso tem que nascer de novo. E impossível nascer de novo, como pode? Nicodemo não entendeu nada. Mas quem estava falando entendia muito bem que pode. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Então é por isso que aí o que acontece? Muda tudo. Muda tudo. Quando essa obra é feita, esse amor entra numa alma, o amor egoísta sai. Aí quem surge? O Salvador. O Salvador entra em cena, porque o Salvador, ele veio salvar. E quando onde quer que se encontre um salvo, o Salvador continua salvando ali dentro. De nós mesmos. Amém? Dizem que ele veio salvar da falta de dinheiro. Diz que ele veio salvar só de um casamento perturbado. Mas a Bíblia diz que ele veio me salvar de mim. Amém? Essa é a mensagem da Bíblia. Qual é o primeiro grande mandamento? O grande mandamento é amar a Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é o próximo. Vamos time. Amém, irmão? É isso. Mas temos que viver isso. Quem não vive isso está na mentira. Mentira não é de Deus. Amém?
Amém ou não amém? E sabe o que é o exemplo máximo? Ele. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios. Eu quero pedir aos irmãos para não ficar lendo só a Bíblia aqui quando a gente está no culto, não. Eu quero falar para os irmãos de todos aqui. Eu acho que o pior aqui entre todos nós, que era mais miserável em leitura e de entender, eu acho que sou eu. Mas em 2004, eu escutei essa palavra. Comecei a ler ela igual não sei o quê, e com entendimento, ó, com a leitura, de saber ler, ó. Mas alguém foi me ensinando. Alguém foi me ensinando. Mudou tudo. Eu sem entender nada, o que é essa vírgula, o que é esse ponto, o que é isso tudo, e para mim entender, quem sabe tudo sabia como poderia me ajudar. Amém? Então não lê só aqui não, irmão. Tem tantas coisas que estava buscando durante o dia que não serve para nada. Vai ler a Bíblia e pede assim: Senhor Jesus, me ajuda. Aí ele ajuda. Duvido não ajudar, porque não estás confusão. Quem vai com o coração sincero encontra a revelação na alma para tirar a podridão. Porque a revelação é isso: entra e tira o que tem que tirar. Por isso que, se já ressuscitaste com Cristo, o que tem que fazer? Buscar e pensar nas coisas de cima e não na da terra. Se está mandando eu fazer isso, é claro que ele não está falando para que eu vou fazer isso à toa. Ele está mandando, se eu vou fazer isso, eu vou encontrar as coisas de cima. É isso que está sendo falado. Busque e pensa nas coisas de cima. Se você buscar e pensar nas coisas de cima, você vai ter elas. É isso que a Bíblia está falando. Mas se tu ficar pensando nas coisas da terra, o mundo vai continuar te perturbando e te dominando. É isso que a Bíblia está falando. Amém, irmão? E ainda mais se tu vai fazer isso, buscar e pensar nas coisas de cima, é porque o amor está dentro de você e tu não quer mais viver para si. Tu quer ajudar a tua alma e o próximo. Porque esse é o propósito da vida. O cristianismo é viver em obediência ao Salvador. Amém? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Aqui, ó, bem sabeis é a revelação na alma, amém, irmão? Porque já sabeis, graças a Deus, quem sabe? Amém? Porque já sabeis a graça, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico em glória e poder, sendo Deus, amém? Sendo rico por amor de vós, vós aqui sou eu e você, sem escapar nenhum, amém, irmão? Não tenta fugir dessa não, é você também. É todo mundo dessa terra, graças a Deus, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para quê? Pela sua pobreza enriquecesses. Amém? Viu? Ele, sendo Deus em glória e em poder, se fez homem. Olha como ele viveu aqui, nasceu de uma família não rica, foi carpinteiro, sendo rei dos reis e senhor dos senhores, viveu uma vida aqui normal, simples, amém? Sofreu por amor, fez tudo por nós e para nós, mas isso tudo ele se fez pobre para a gente ser rico. E o rico aqui é cheio da vida de cima, amém? E ele é o exemplo máximo. E a Bíblia diz que esse amor dele, olha o que ele fez. Olha o que ele fez.
A Bíblia diz que ele fez isso tudo por mim. Amém? Esse amor, 2 Coríntios diz que esse amor, o que ele fez, me constrange. Esse amor dele. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, ao 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, nos constrange. O que os apóstolos viveram? Olha o que os apóstolos viveram. Só quem morreu velho foi João. O resto tudo foi assassinado pela causa de Cristo. Só João morreu velho. E depois da história dos pais da igreja, a maioria mataram. Por Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Esse julgamento é a reta justiça. Eles viveram tudo que viveram porque havia um poder sobre-humano que constrangia eles a viver o que eles viveram. Eles não negaram Jesus em nenhum momento. Eles viveram em santidade, em retidão. O que tinha que falar, eles falavam, não temeram nada por causa do amor que estava neles, que foi revelado lá na cruz do Calvário por eles. Amém? É isso aqui. Amém? E segundo a Bíblia, esse amor está derramado no teu coração e no meu. Para quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora, tu já parou para pensar? Isso aqui é a revelação do Espírito Santo. Baixei minha cabeça na sala e fiquei agradecendo. Se ele não tivesse feito aquilo por mim, se ele não tivesse feito aquela obra, eu estaria vivendo do jeito que eu estava, sob o domínio do pecado, influenciado por Satanás, filhos da ira, filhos da desobediência, destinado ao fogo do inferno, minha alma sofrendo, sem paz, inquieto. Mas ele decidiu fazer aquilo por mim. Então, porque o que impulsionava os apóstolos, os servos, foi o que ele fez. E Paulo entendeu. Quando ele fala toda a glória dele que ele tinha na lei, ele viu que não passava, foi tudo uma grande perda. E ele pensou que era uma grande coisa, não era nada, era uma grande perda. E depois ele diz, na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas e considero como esterco todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Ele entendeu. Quem escreveu isso aqui entendeu. Isso aqui é que o Espírito Santo passa para nós. Se ele não tivesse morrido pelo mundo, o mundo ia todo mundo para o inferno. Ia continuar uma vida miserável. E o mundo só não está muito pior do que poderia, porque existe um povo ainda fiel a esse Senhor. Amém? Amém ou não amém? E ele é o nosso exemplo. Louvado seja Deus. Ricos, para que vocês sejam ricos nas bênçãos espirituais. Porque não buscamos mais o nosso interesse, mas buscamos o interesse do outro, porque o amor é desinteressado e o exemplo é Jesus. Paulo morreu para si e agora vive para salvar as outras almas. Em Filipenses ele diz que só
podia mandar Timóteo, porque só Timóteo se preocupava de verdade pelas almas dos irmãos. O resto só buscava os seus interesses. É o que diz na Bíblia. E Jesus morreu para acabar com isso em qualquer alma. Ele acaba isso, o interesse agora é fazer a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 2, capítulo 2, 19 ao 21, diz assim: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado. Por quê? Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, que só viu em Timóteo, porque o resto buscava os seus interesses e não a necessidade de uma alma. O negócio de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, ninguém se interessava nisso. Ninguém viver a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém em pecado, ninguém se preocupava. Alguém indo para o inferno, ninguém se preocupava. A pessoa declarando que está indo para o inferno porque está vivendo na mentira, ninguém se preocupava. Mas Timóteo aprendeu com o apóstolo Paulo, que imitava Jesus, exortava, chamava atenção, se preocupava com a alma, queria saber se estava irrepreensível, queria saber se estava tudo certo. Quem não é um servo fiel não liga para isso. É isso que a Bíblia está falando, amém, irmão? Amém ou não amém? E já, ele fala, não deixe. E 1 Coríntios 10, 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazei outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aí no 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio por proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? E não andava pecando não, mas ele, com sabedoria, ele agia pensando em salvar uma alma da condenação eterna. Olha o propósito de vida. Amém? Estou conversando aqui com alguém, mas pedindo ao Espírito Santo para me dar sabedoria para salvar aquela alma, não ministrar a vontade da carne para ela, não, para a edificação espiritual, para ver se eu posso salvar. Olha o propósito de vida aqui. Quem não vive mais para si, está de olho em uma alma, querendo salvar ela. Amém? Querendo se santificar cada vez mais e pensando em salvar. Isso é o estilo de vida de um cristão. Amém? Aí ele entra no 11, aí vai falar assim, sede meus imitadores. Joga a responsabilidade, mas ele diz, como também eu de Cristo. Qual é o padrão? Para imitar ele, mas fala, porque eu imito Cristo. Amém? A pergunta para alguém que vai escutar essa mensagem, quem é o líder? Ele chamou a responsa. Não deis escândalo a ninguém como eu não dou, porque eu imito Cristo. Cristo é o padrão, ele está chamando a atenção nisso. Cristo é o padrão. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quem é que está falando isso? Quem é que está podendo falar isso? Porque se não imita Jesus, Jesus está fora da vida. Então, porque Cristo não buscou o seu próprio interesse, ele quis salvar as almas. Paulo faz a mesma coisa. Não fala nada para agradar a carne. Quer salvar é a alma.
Amém, irmão? Então não é imitar o que uma denominação manda, não é imitar o que um homem manda, é imitar o estilo de vida de Jesus. E a Bíblia afirma, assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. A Bíblia afirma, como Cristo é, somos nós neste mundo. Amém? Vivendo para a glória de Deus, fazendo aquilo que interessa a Cristo, não o que interessa mais a nós mesmos. Que seja a realidade de nossas vidas. Não, se isso não é uma verdade na minha vida, ela pode passar a ser. Enquanto não é, não fique rindo igual um tolo. Porque a Bíblia me ensina que os hipócritas, só o riso deles é do dente para fora, não tem nada eterno por dentro. Eu aprendi isso com a Bíblia. A Bíblia diz que os tolos zombam do pecado. Está em pecado e está feito coisa que não está acontecendo nada, zomba dele. Mas em Cristo Jesus, um servo de Cristo passa a ter ódio do pecado. Não brinca com ele. Amém? Sabemos, Deus é amor. A Bíblia é bem clara. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Não vive mais para si. Essa é a regra. Amém? Vive para aquele que morreu. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Para aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Olha o propósito. E isso vai acontecer na vida de um fiel, de um salvo. E a Bíblia diz lá em 1 João, para que nós tenhamos confiança no dia do juízo. Sabe, já, pode ser agora, nós vamos estar diante do justo juiz. E aí? Como é que eu vou olhar ele? Com uma alegria eterna da salvação na minha alma ou temeroso? Confiança é olhar ele cheio de alegria e gratidão e diante do Pai. Confiança. Mas essa confiança é o Espírito Santo que faz aqui, tendo a convicção firme na palavra, não traz confusão. Amém? Essa é a verdade da Bíblia, porque o Espírito Santo está interessado em fazer a obra de santificação na nossa alma. É por isso que a verdade tem que ser revelada, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.